Saudações pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Júnior, disciplina Matemática Financeira e Estatística. A gente viu, né, nas aulas anteriores sobre razão e proporção e hoje vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, bem como vamos resolver alguns exercícios para que fique bem tranquilo o entendimento referente a esse conteúdo. Bom, vamos iniciar aqui fazendo com situações rotineiras aí, né, que a gente possa fazer a interpretação adequada do conteúdo. Vamos imaginar esse exemplo aí, ó. Um objeto é abandonado próximo à superfície da Lua e a tabela a seguir mostra a sua velocidade a cada segundo. Então fiz uma tabelinha aí, nós temos um tempo, né? Soltamos um objeto próximo à superfície lá da Lua. Então no instante zero, ela está com uma velocidade zero. No instante 1, essa velocidade foi para 1,6 metros por segundo. No instante 2, a velocidade 3,2. No instante 3, 4,8. E assim sucessivamente, como está mostrado nessa tabelinha. Bom, o que a gente pode observar de cara, né? Se a gente comparar esses valores, a gente já percebe que à medida que o tempo aumenta, a velocidade também aumenta, né? Isso em função da força gravitacional que o corpo celeste tem, no caso aqui a Lua. Outra coisa que dá para a gente observar é que esse aumento, ele é um aumento proporcional ao tempo, né? Aumentou 1 segundo, aumentou 1,6 metros por segundo a velocidade. Passou mais 1 segundo, mais 1,6 metros por segundo na velocidade. Então a gente diz que a grandeza tempo e velocidade para essa situação são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, a velocidade, deixa eu colocar uma caneta aqui, a velocidade é diretamente proporcional ao tempo, tá? Então esse símbolo, esse alfa, a gente vai representar como sendo, um símbolo, né, diretamente proporcional, de proporcionalidade. É importante a gente entender que qualquer símbolo de proporcionalidade, ele pode ser convertido numa igualdade, ou seja, numa equação, quando você faz uso de uma constante. Então, a velocidade vai ser igual a uma constante vezes o tempo. Essa constante aqui vai ser a aceleração gravitacional lá, né? Na matemática, a gente usa a constante como sendo K, então vai ser K vezes o T, né? Agora, utilizando lá na física, a gente sabe que esse K vai ser justamente a aceleração gravitacional do planeta, que é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, eu consigo descobrir aqui, ó, qual é a fórmula final lá. Se eu tenho um tempo t qualquer, a velocidade vai ser dada por 1,6 vezes t. Porque esse k aí está fácil da gente identificar, que ele está variando de 1,6 em 1,6. Né? Então, para esse caso específico, o k vale 1,6, então vai dar 1,6t. Então, eu consigo uma proporção e uma equação direta, fácil de resolver. Assim que eu consigo a fórmula, aí eu jogo qualquer valor. Ah, eu quero, digamos, uma pergunta aqui, ó. Qual que é a velocidade em 10 segundos? Com 10 segundos, qual vai ser a velocidade? Aí você vai fazer 1,6 vezes 10, que vai encontrar lá 16 metros por segundo. Ah, eu quero saber qual que é a velocidade, aliás, a velocidade eu perguntei nessa anterior, né? Eu quero saber o seguinte, ó, se eu tiver uma velocidade lá, sei lá, de 32 metros por segundo, qual será o tempo? Em quanto tempo eu vou ter essa velocidade, né? Aí é só você fazer a substituição. A velocidade é 32, vai ser igual a 1,6 vezes o tempo que eu quero saber. O tempo vai ser 32 dividido por 1,6. É a mesma coisa que 320 por 16, né? Fica fácil a conta aí. Então, isso vai acontecer em 20 segundos. Então, essas duas grandezas aí são diretamente proporcionais. E no caso de grandezas inversamente proporcionais, o que seria? Também trouxe um exemplo aqui para a gente. Ó, digamos que numa estrada, a distância entre duas cidades seja de 240 quilômetros.
Se um carro percorrer essa estrada a uma velocidade média de x em km por hora, o tempo correspondente para ir de uma cidade a outra será de y horas. Teremos a seguinte correspondência, né? Já fizemos a tabelinha aqui. Então, bom, sabemos que a distância é de 240. Se o carro tiver uma velocidade média lá de 10 km por hora, para ele percorrer os 240, ele vai precisar de 24 horas. Porém, se ele dobrar o tempo, for para 20, o que acontece com o tempo? Se ele dobrar a velocidade, o que acontece com o tempo? Cai pela metade, né? Então, à medida que eu estou aumentando a velocidade, eu estou diminuindo o tempo para percorrer. Então, aqui a gente diz o seguinte, que o tempo, ele é inversamente proporcional, vou colocar a unidade que a gente utilizou lá, né? Não foi t, foi y. Então, a gente pode afirmar que o y aqui vai ser inversamente proporcional ao x, ou diretamente proporcional ao inverso de x, né? Dá na mesma coisa. Então, a situação aqui, mesma coisa, se eu quero transformar numa igualdade, eu faço uso de uma constante, tá? Chamei aqui de k, e eu consigo determinar uma fórmula tranquilamente aqui, ó. Né? Eu quero saber qual que vale essa constante. Eu pego dois valores quaisquer, um par, né? Um x e um y, substituo, que eu vou encontrar tranquilamente esse valor que já foi dado lá, né? São os 240 km. Olha só, se eu pegasse lá o y vale 24, primeiro caso lá, o y 24, o k eu quero saber, o x é 10, multiplica cruzado, o k vale 240. Então aqui, ó, na fórmula da velocidade para esse caso, a velocidade, se fosse um tempo v, seria 240 dividido por v, né? Então, a gente pode chegar na formulazinha tranquilamente aí, ó, que seria essa aqui, substituindo pela constante, o y vale 240 sobre x. Ou, se eu chamar de v, quero saber lá o v, aliás, eu errei aqui, né? Esse aqui é um v, lá, não está errado não, 240 sobre v. Então, a fórmula seria essa. Bom, ou seja, diretamente proporcional, nós vamos verificar lá no exercício anterior, quando falar diretamente proporcional, as variáveis estão ambas no numerador, tá vendo? Numerador, numerador, diretamente proporcional. Inversamente proporcional, como o próprio nome diz, né? Uma está em cima, a outra está no denominador. Ao contrário. Bora ver como que isso é cobrado, vamos ver as aplicações desses tipos de questões. Então, primeiro exemplo aí, ó, 3 sócios A, B e C resolveram abrir uma pizzaria. O primeiro investiu 30 mil reais, o segundo investiu 40 mil e o terceiro investiu 50 mil reais. Após um ano de funcionamento, a pizzaria deu um lucro de 24 mil reais. Se esse lucro for distribuído aos sócios de forma que a quantia recebida seja diretamente proporcional ao valor investido, quanto recebeu cada um, né? Então, vamos fazer isso de maneira devagarzinho, depois a gente dá alguns macetes, algumas dicas de como resolver mais rápido, tá? Então, vamos lá. Então, hoje tem lá A, B e C, né? Então, tem A, B e C. Eu sei que o lucro que eles vão receber, A mais B mais C, é 24 mil, né? Então, tá aí 24 mil reais que eles vão distribuir entre si. Só que o A, ele vai dividir proporcionalmente ao que ele investiu. Quanto que o A investiu? Vamos procurar lá, 30 mil. 30 mil, vou ficar colocando os zeros aqui não, porque depois é tudo uma igualdade, posso cancelar os zeros, né? O B investiu 40 mil, então B está para 40 mil. E o C investiu 50 mil. Então, C está para 50 mil. Só para vocês entenderem a questão dos zeros que eu comentei, se aqui tivesse zeros, ó. O que eu poderia fazer? Tá tudo dividido por zeros aí. Eu poderia simplificar, né? Cancelar, é como se estivesse multiplicando todos os termos aí por 10 mil. Na verdade, eu posso cancelar 4 zeros aí, para facilitar. Então, vou cancelar 4 zeros aqui.
4 zeros aqui, 4 zeros aqui. Lembre da aula anterior, eu dei a dica de sempre que possível você simplificar. Então ficaria A sobre 3, B sobre 4 e C sobre 5. Agora eu vou utilizar uma técnica, né, baseada no que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho A mais B mais C, que dá R$ 24.000, que é o lucro todo, né? Aí vem a dica. O que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo. Se eu somei A mais B mais C, embaixo eu também tenho que somar 3 mais 4 mais 5. 3 mais 4 mais 5. Que vai dar 3 mais 4, 7, 5, 12. Aí é só fazer a divisão. 24.000 dividido por 12 vai dar 2.000. Agora é só igualar cada caso, né? O primeiro caso lá, ó, vou fazer aqui de vermelhinho aqui, ó. Primeiro caso, A sobre 3 é igual aos 2.000. Multiplicando o cruzado, A vai ganhar 6.000 na divisão, vai receber 6.000 na divisão do seu lucro, né? De azul aqui o B agora, ó. B sobre 4 é igual a 2.000, que é a nossa constante de proporcionalidade aí, ó. Então, B, 4 vezes 2, vai dar 8.000. Então, B vai receber R$ 8.000 da divisão dos lucros. E, finalmente, o C sobre 5 é igual a 2.000. Multiplicando o cruzado, C vai dar 10.000. Esse vai ser o provento, né, a margem de lucro de quem investiu. Tinha investido 50.000, vai receber 10.000 na distribuição dos lucros, né? Bom, qual outra maneira de fazer, né? Cara, uma maneira direta aí que eu poderia fazer. Essa é a maneira mais interessante, bonitinha de você resolver. Mas uma maneira direta é simplesmente analisar esses valores, né? As fatias da pizza, né? Se a gente imaginar, então um investiu 30, outro 40, outro 50, é como se eu tivesse, se você pegar só o número principal aí, você não precisa ficar se preocupando com a questão dos zeros, né, e dos milhares, se é 30.000, 40.000, 50.000, você pode pensar 3 com 4 zeros, 4 com 4 zeros, 5 com 4 zeros. Então tudo está com a mesma quantidade de zero, cancela os zeros. É como se você tivesse, né, uma pizza lá com 5 mais 3, 8, mais 4, 12 pedaços, tá? Se são R$ 24.000, você dividiu em 12 pedaços, vai dar 2.000 para cada pedaço. Então, aquele que investiu 3 pedaços vai ganhar 3 vezes 2, 6.000. Aquele que investiu 4 pedaços vai ganhar 4 pedaços de 2.000, dá 8.000. E aquele que investiu, entrou com 5 pedaços, vai receber proporcional a 5 pedaços, cada pedaço vale 2.000. Então, 5 vezes 2.000, 10.000. Deu uma questão que você consegue fazer até mentalmente. Outro exemplo aqui agora, ó. 3 máquinas levam 2 horas para produzir um lote de 1.000 peças. Se o número de máquinas for inversamente proporcional, olha a atenção no texto, tá? Inversamente proporcional, então já vou colocar aqui, ó. Eu tenho lá máquinas e horas, máquinas e tempo, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Então as máquinas é inversamente proporcional ao tempo, tá? Eu gosto de colocar dessa maneira. Posso transformar isso numa igualdade se eu faço uso de uma constante. Esqueci da constante. K, pode ser a letra que você quiser, né? 1 sobre T. Então, eu vou ter que M, para ficar mais bonitinho aqui, é igual a K sobre T. Beleza? Já acho esse K. Como que eu acho o K? Utilizando os dados que o problema me deu. Ó. 3 máquinas, 2 horas. Com esse dado aí, eu já só substitui lá, dá a cor aqui, para ficar mais bonitinho. 3 máquinas é igual a K, que eu não sei, 2 horas. Portanto, né, multiplicando cruzado, esses 3 pontinhos aqui na matemática significa portanto, o K é igual a 6. Então, a minha fórmula, ela volta lá para M igual a 6 sobre T. Agora eu resolvo qualquer coisa. O que está me perguntando lá? Ó?
for inversamente proporcional ao número de horas para produzir o mesmo lote de 1.000 peças, quanto tempo será necessário para produzir o lote com 4 máquinas? Então, eu volto lá, já sei que o M é 4, o 6 é da constante e o T eu quero saber quanto tempo, né? Multiplico o cruzado, 4T igual a 6, T vai ser 6 dividido por 4, a mesma coisa que 3 por 2, que vai dar 1,5 horas. A unidade tem que ser a mesma que está falando lá, né? Lá estava falando de horas, então a resposta aqui tem que ser em horas. Pode ser que lá esteja desse jeito, ou, né, para ficar mais bonitinho, o tempo é de 1 hora e 30 minutos. 1 hora e meia. Então tá aí a resposta da questão. Mais um exercício para a gente verificar a aplicabilidade desse conteúdo, tá? É uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Marcos, Kátia, Sérgio, Ana e Ana foram jantar em uma pizzaria e pediram 2 pizzas gigantes que, cortadas, resultam em 16 fatias. Marcos e Sérgio comeram 4 fatias, cada, enquanto Kátia e Ana comeram 3 cada uma. Se o preço de cada pizza era de R$ 21, essa questão é antiga, né? Uma pizza de R$ 21, tá difícil de achar. E a conta do jantar foi dividida proporcionalmente à quantia de fatias que cada um consumiu. Então, o valor pago por cada homem e cada mulher foi respectivamente. Bom, então nós tínhamos Marcos, nós tínhamos Kátia, nós tínhamos Sérgio e nós tínhamos Ana. E eles pagaram proporcional ao número de fatias, né? Vamos recapitular aqui, ó. Marcos e Sérgio, 4. Então, Marcos está para 4. Kátia está para... Peraí. Marcos e Sérgio, eu errei aqui, Ctrl Z. Marcos e Sérgio comeram 4. Enquanto que Kátia e Ana comeram 3. Então, K está para 3, Ana está para 3. Então, essa é a proporcionalidade que eu tinha aí, tá certo? Agora o seguinte, Marcos mais Kátia mais Sérgio mais Ana, eles pagaram quanto, né? Cada pizza, lá está falando, cada pizza era de R$ 21. Então, são 2 pizzas, né? Então, dá R$ 42 aí, ó. Então, 42. Ficou muito parecida com a primeira questão lá, né? Você vai usar o artifício de somar aqui, ó. M mais K mais S mais A. Se você somou em cima, você vai somar embaixo. 4 mais 3 mais 4 mais 3. A soma de cima, a gente já tem o valor lá embaixo, né? Que a soma vale 42. E 4 mais 3, 7. 7 mais 7, 14. 42 dividido por 14, 3, né? Bom, eu quero saber os homens e as mulheres. Então, pega um homem lá, já é suficiente, ó. O homem lá pode ser o Marcos sobre 4, vai dar 3. Portanto, M é igual a 12. Então, o Marcos pagou 12, obviamente, o Sérgio também. E as mulheres, eu vou pegar lá a Kátia. Kátia sobre 3 dá 3. A Kátia, então, vai dar R$ 9. Então, os homens pagaram 12 e as mulheres 9, né? Então, letra B. Para fechar, só mais uma aqui para a gente praticar. Quando um automóvel é freado, a distância que ele ainda percorre até parar é diretamente proporcional. Então, olha só, a distância é diretamente proporcional ao quadrado de sua velocidade. Então, a velocidade ao quadrado. Se um automóvel a 40 km por hora é freado e para depois de percorrer 8 metros, se estivesse a 60, qual seria, né, qual a distância que eu teria percorrido a mais? Mesmo raciocínio, você pode transformar isso aqui numa igualdade fazendo uso de uma constante. Para achar o valor dessa constante, usa os dados que o exercício já te deu. Ele está falando lá
que se tivesse a 40 km por hora, ele teria percorrido uma distância de 8 metros. Então, a distância é 8, é igual ao k vezes a velocidade, que é 40, tá? Então, 40 ao quadrado. Aqui eu vou ficar com 8, é igual a k vezes 1.600. K vai ser igual a 8 dividido por 1.600. K vai dar, posso ficar aqui por 8, ó, vai ficar 1 e aqui 2, 200, né? Então, 1 sobre 200. Então, eu vou ter que a minha formulazinha, na verdade, era D igual a V ao quadrado sobre 200. Né? Que 1 sobre 200 vezes V2 vai ficar V2 sobre 200. Agora é só substituir. Eu estou querendo para quanto? Eu estou querendo para a velocidade de 60 km por hora. Né? Então, a distância será, a velocidade é 60 agora, sobre 60 ao quadrado sobre 200. Eu vou ter 6 vezes 6, 36, tem 2 zeros, sobre 200, posso cancelar os 2 zeros com 2 zeros, 36 por 2, dá 18 metros. Que resposta tão correta, letra D. Ah, professor, tem uma pergunta. Lá está em metros e a velocidade está em quilômetro por hora. Meu professor de física falou que eu não posso trabalhar questões com as unidades, né, colocadas de forma diferente. Eu teria que transformar esses 8 metros em quilômetros ou transformar o 40 km por hora em metros por segundo. Como aqui você está usando proporcionalidade, independe da unidade. Tá? Porque se eu estou montando uma constante que está considerando essas unidades separadamente, né? Então, se eu vou usar a mesma fórmula matemática para comparar valores, eu não vou precisar fazer a transformação. Se esse valor que eu usei para achar a constante aqui, ó, eu usei 8 metros. Então, na minha resposta, eu tenho que saber que está em metros. Tá? Então, quando eu faço a substituição, eu tenho que considerar o que eu usei lá atrás. Como aqui a resposta está em metros, né? As alternativas estão em metros, lá foi fornecido em metros, não há necessidade de fazer essa conversão, porque a própria constante já considera isso, tá joia? E aí a gente tem uma lista de exercícios postados lá no ambiente virtual, e vocês terão a semana aí para fazer, e a gente marca uma aula para tirar as dúvidas a respeito da lista, tá joia? Forte abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.